Bom, vamos ao conto Pomba Enamorada ou Uma História de Amor. Encontrou-o pela primeira vez quando foi coroada princesa no baile da primavera, e assim que o coração deu aquele tranco, ou seja, a narrativa em terceira pessoa, nós temos aqui uma personagem feminina que depois vai ser reconhecida como esta Pomba, não é o nome próprio, né, mas vai ser chamada de Pomba, Pomba Enamorada, e ela foi nesse baile da primavera, e acabou se apaixonando por um homem chamado Antenor. E aí ela pensa, acho que vou amar ele para sempre. Então por isso que é a pomba enamorada, a pomba apaixonada. Porque ela foi num baile e simplesmente se apaixonou por este homem chamado Antenor. E aí ela olha para ele, ela meio que sorri meio de lado, porque ela tem uma falha ali, né, no dente, para esconder a falha do canino esquerdo que prometeu a si mesmo arrumar no dentista do Rony, o Dr. Elcio, isso se subisse de ajudante para a cabeleireira. Bom, então a gente fica sabendo que essa pomba apaixonada aí, ou enamorada, ela é ajudante de cabeleireira, ela ganha pouco, tem um dente ali, né, enfim, falhando, e ela foi para esse baile aí, se apaixonou, e no baile ele disse para ela, né, esse Antenor, você é que devia ser a rainha, porque a rainha é uma bela bosta, com perdão da palavra. E aí, reparem, né, esse Antenor, uma das marcas dele vai ser isso aí, né, falar palavrão, palavras aí de baixo calão. E aí a pomba meio que brinca com ele, diz que o namorado dessa rainha aí deve ter comprado todos os votos, né, para ela ter virado rainha. E, enfim, fica folgando nessa rainha da festa, a pomba, ela tá conversando com esse Antenor aí, ela tá apaixonada por ele, né? E aí ela diz, né? Infelizmente ela não tinha namorado e mesmo que tivesse não ia adiantar nada porque só conseguia coisas a custo de muito sacrifício. Era do signo de Capricórnio e os desse signo têm que lutar o dobro para vencer. E aí o que diz o Antenor? Não acredito nessas babaquices, ele disse e pediu licença para fumar lá fora. Bom, então a gente já tem aqui um primeiro detalhe, né, que surge a pomba enamorada falando em signos, isso aí já causa uma revolta por parte do Antenor, que já no começo ele pega e já meio que dispara um palavrão e agora também ele sai muito irritado, ele diz que signo é babaquice e sai dali, né? Bom, depois que o Antenor sai, ela fica meio que procurando o Antenor e não acha mais, vai para tudo quanto é lado e nada. E aí até o diretor do clube vê que a pomba enamorada está procurando alguém, né? E aí ele vem e diz, né? Pô, que tu perdeu aqui, o que tá querendo achar, né? E ela vai dizer, meu namorado, ela disse rindo. Quando ficava nervosa, ria sem motivo. E aí o diretor diz, né? Mas o Antenor é seu namorado? Estranhou o diretor apertando-a com força enquanto dançava nos outros. É que, diz o diretor, o Antenor saiu logo depois da valsa, todo atracado, com uma escurinha de frente única, informou com ar distraído. Um cara legal, mas que não esquentava o rabo em nenhum emprego. No começo do ano era motorista de ônibus, mês passado era borracheiro numa oficina da Praça Marechal Deodoro, mas agora estava numa loja de acessórios na Guaianazes, quase esquina da General Osório. Não sabia o número, mas era fácil de achar. Então a gente fica sabendo que esse Antenor, além de ser um cara estourado, já dizer que não acredita em superstição, nada assim, ele também é um cara inconstante, ele não fica fixo em nenhum emprego. E aí a pomba enamorada, ao saber dessas informações, aí ela vai atrás, vai procurar esse Antenor e acha ele trabalhando realmente numa oficina. E aí, claro, ela vai ali e ele não reconheceu ela de cara, né? E aí ele pergunta o que ela queria ali. Ela começou a rir. Mas, tipo, tu não se lembra de mim? Eu sou a princesa do São Paulo chique, do baile da primavera, lembra? Ele lembrou enquanto sacudia a cabeça impressionado. Mas ninguém tem este endereço? Porra, como é que você conseguiu? Reparem que sempre tem a questão de palavrões, de uma certa agressividade, um nervosismo nele, né, no Antenor. E aí ele leva a pomba até a porta, ele tá incomodado com a presença dela, né? Diz que tem um monte de serviço ali para fazer, que está sem tempo, e que ela deixasse o telefone, que talvez ele ligaria e tal, mas não ligou. E o que fez a pomba?
Ela foi à igreja dos enforcados, acendeu 7 velas para as almas mais aflitas e começou a novena milagrosa em louvor de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Isso depois de telefonar várias vezes só para ouvir a voz dele. Ou seja, ela está realmente apaixonada, enamorada aqui, esta pomba. E reparem que ela já falou em signos antes, agora ela foi para a igreja fazer promessa, ou seja, ela está cheia de crença, de superstição, faz promessa e continua sempre apaixonada, porque ela liga só para ouvir a voz dele, digamos assim, virou a pomba a enamorada mesmo. No primeiro sábado em que o horóscopo anunciou um dia maravilhoso para os nativos de Capricórnio, aproveitando a ausência da dona do salão de beleza que saíra para pentear uma noiva, a pomba enamorada telefonou de novo e dessa vez falou, mas tão baixinho que ele precisou gritar. Fala mais alto, merda! Não estou escutando nada. Reparem que ele é meio tosco, agressivo, fala palavrões, e ela meio que se assusta com o grito dele e desliga. Só se animou com a dose de vermute que o Rony foi buscar na esquina, então tentou novamente justo na hora em que houve uma batida na rua e todo mundo foi espiar na janela. Disse que era a princesa do baile, riu quando negou ter ligado outras vezes e convidou o Antenor para ver um filme nacional muito interessante que estava passando ali mesmo, perto da oficina dele, na São João. O silêncio do outro lado foi tão profundo que o Rony deu-lhe depressa uma segunda dose de uísque ali, né, para pomba enamorada. E aí o Rony, esse aí, o colega de trabalho, vai ali e acaba assumindo o telefone. Porque tem um silêncio, né, por parte do Antenor, e aí o Antenor pergunta, tá, e aí o que está acontecendo? E aí a pomba diz, eu acho que a linha caiu. E aí o Rony diz, não, deixa que eu ligo para ele, certo? E aí ele liga e diz, aqui é o Rony, coleguinha da princesa. Você sabe, ela não está nada brilhante, por isso eu vim falar no lugar dela, nada de grafe, graças a Deus, mas a pobre está tão ansiosa por uma resposta, lógico. E aí o Rony ouve a resposta do Antenor, né, e passa para a pomba. E aí o que ele diz, né, que o Antenor pediu calmamente para quê, né, que não telefonassem mais para a oficina, porque o patrão estava puto da vida, e além disso, a voz foi engrossando, não podia namorar com ninguém, estava comprometido, e se um dia me der na telha, eu mesmo telefono, certo? Ela que espere, porra. Esperou. E aí vai dizer o seguinte, né, que a pomba espera mesmo, que ela está apaixonada, ela está fazendo de tudo. E o que acontece? Nesses dias de expectativa, a pomba escreveu-lhe 14 cartas, escreveu para o Antenor 14 cartas, sob nova inspiração romântica e as demais calcadas, 9 sob a inspiração romântica e as outras 5 calcadas no livro Correspondência Erótica, da Glenda Edwin, que o Rony lhe emprestou com recomendações. Ou seja, o que ela faz? Né? Ela escreve românticas e mais eróticas. E aí o Rony acaba dizendo, né, olha só, minha colega de trabalho, né, que aqui é a pomba, né, o Antenor é de touro, e tu tem que transar logo com o Antenor, porque os de touro gostam de transar, aquela coisa toda, né? Então o que ela faz? Ela vai assinar exatamente pomba enamorada nas cartas, mas na hora de mandar as cartas, rasgou as 5 cartas eróticas, só foram as outras românticas, então. Bom, aí a pomba começa a tricotar um suéter, né, para o Antenor, e pediu para o Rony telefonar de novo para o Antenor, só que disfarçando a voz, como se fosse o locutor do programa Intimidade no Ar, para avisar que em tal e tal horário, horário nobre, a pomba enamorada tinha lhe dedicado um bolero especial. E aí o que vai dizer o Rony? É muito, muito macho, comentou o Rony com um sorriso pensativo depois que desligou. E só devido a muita insistência acabou contando que ele bufou de ódio e respondeu que não queria ouvir nenhum bolero do caralho. Diga a ela que viajei, que morri. Reparem, né, que nós vemos claramente aqui que o Antenor já disse que tá com alguém, já disse que não quer saber nada dela, que não é mais para ela ligar ali. E ele usa palavras também assim para manter um distanciamento, né,
palavrões, coisas pesadas, agressivas. Só que a pomba está apaixonada, reparem, né? Esse aí, ou uma história de amor, como é o título. E aí a pomba tá vendo o final de uma novela, e aí é um final feliz, tem cena de amor e tudo mais, e ela começa a chorar quando ela vê esse final da novela. E aí no outro dia o que ela faz, né? Ela sai cedinho só para ver o Antenor na saída do serviço. Ele, Antenor, puxou a pomba para debaixo do guarda-chuva, disse que estava putíssimo porque o Corinthians tinha perdido e entre dentes lhe perguntou onde era seu ponto de ônibus. Mas a gente podia entrar num cinema, ela convidou. Reparem que ele já está querendo mandar ela de ônibus, né, embora e tudo mais, mas ela está querendo que eu encontre um cinema e ela tá achando que ele vai aceitar, né? Esperar ali a chuva passar, mas esperar onde? Num cinema. Nesse momento ele enfiou o pé até o tornozelo numa poça funda, 2 vezes repetiu essa filha da puta de chuva. Reparem que insiste aqui nessa questão de sempre colocar palavrões, palavras fortes, ofensivas na boca do Antenor. E empurrou a pomba para o ônibus estourando de gente e fumaça. Antes falou bem dentro do seu ouvido que não o perseguisse mais porque já não estava aguentando. Agradecia a camisa, o chaveirinho, os ovos de Páscoa e a caixa de lenços, mas não queria namorar com ela porque estava namorando com outra. E aí ele diz, me tire da cabeça pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Reparem, né, que a gente fica sabendo agora que ela já presenteou ele, que ela está sempre no pé dele, apaixonadíssima. E de novo, ele continua a usar palavras fortes, continua a dizer que tem outra pessoa, está namorando e continua a dizer para ela sair do pé dele, mas ela insiste. E o que ela faz? Ela entra no ônibus, ela desce na outra esquina, vai, se toca para a igreja lá, acende mais 13 velas, né? E quando chegou em casa, pegou o Santo Antônio de gesso, tirou o filhinho dele, escondeu na gaveta da cômoda e avisou que enquanto o Antenor não a procurasse, não o soltava nem lhe devolvia o menino. Reparem que ela é sempre cheia de superstições aqui, e aí ela parte para coisas religiosas, para promessas, sempre nesse sentido aqui. E aí ela acaba dormindo, chorando a pomba, né? Ela tem uma fotinho 3x4 do Antenor, que ela roubou, inclusive, né? Lá naquela questão de uma ficha lá daquele sócio do São Paulo Chique que eles foram, né? No dia do baile das hortênsias, comprou um ingresso para cavalheiro, gratificou o bilheteiro que fazia ponto na Guaianazes para que levasse o ingresso na oficina. Reparem, né? Ela chega a comprar convite para o Antenor e para um baile. E aí ela manda entregar para o Antenor em mãos. Aí o que ela faz, um penteado bonito, vai para o baile, mas passou toda a noite olhando para onde? Para a porta da entrada. E aí, reparem, né? O Antenor não está vindo. E o que ela faz? Volta às suas superstições. Reparem, na tarde seguinte comprou o disco Ave Maria dos Namorados na liquidação, escreveu no postal a frase que Lucinha diz ao Mário na cena da estação, te amo hoje mais do que ontem, menos do que amanhã, assinou P.E., que é pomba enamorada, e depois de emprestar dinheiro do Rony, foi deixar na encruzilhada. Reparem, ela usa então tudo quanto é superstição, mistura crenças, religiosidades e tudo mais, né? Então, não tem limites assim a paixão dela. E o que fica bem claro? O Antenor sempre dizendo, larga do meu pé, eu tenho namorada, e usa palavras fortes, palavrões para mantê-la bem longe, mas ela não, está totalmente apaixonada. E aí ela se lembra, né, que tem uma tal de Dona Alzira que faz trabalhos, digamos, né, essa coisa toda, e lembra que ela falou, ó, se costurasse a boca de um sapo, o cara começaria a secar, secar e só parava o definhamento no dia em que a procurasse, era tiro e queda. Então reparem, ela tá indo para tudo quanto é lugar, para trabalhos, para isso, para aquilo, para religiosidade, para superstição, para signo, e quando ela ouve isso, né, que é para costurar a boca de um sapo, a pomba diz que não quer fazer maldade para quem ela ama tanto. E a preta, essa Alzira aí, né, respeitou sua vontade, mas lhe recomendou usar alho virgem na bolsa, na porta do quarto, e reservar um dente para enfiar lá dentro. Lá dentro, ela se espantou e ficou ouvindo outra simpatia só por ouvir, porque essas eram impossíveis para uma moça virgem. Como ia pegar um pelo das injúrias dele
para enlear com o seu e enterrar os dois assim enleados em terra de cemitério. Repare, né, que aqui tem todas as questões de superstições, enfim, né, dessa questão toda aí, que a pomba enamorada está procurando tudo para juntar, para fazer exatamente, né, essa questão de união com o Antenor, que deixa bem claro que não quer ela. E aí no último dia do ano, o Rony chamou a pomba, né, e ele acaba dando uma notícia. Contou que Antenor estava de casamento marcado para os primeiros dias de janeiro. E aí o que faz a pomba enamorada? Desmaia. E aí ela vai para casa, e aí tem uma vizinha portuguesa que vai lá e diz assim, olha, eu tenho um feitiço infalível, digamos assim, né, para te ensinar. Por acaso não tinha um retrato do animal? Pois colasse o retrato dele num coração de feltro vermelho, e quando desse meio-dia, tinha que cravar 3 vezes a ponta de uma tesoura de aço no peito do ingrato e dizer, fulano, fulano. Como se chamava ele? Antenor? Pois na hora dos pontaços devia dizer com toda a fé, Antenor, 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 não vai mais comer, nem dormir, nem descansar enquanto não vieres me falar. Reparem que ela vai no mundo também, está todo mundo dizendo para ela fazer superstições, trabalhos, enfim, essa coisa toda, né? Aqui para tentar conseguir o Antenor. E ela ainda, né, vai lá tentar ver o Antenor, sair da oficina, meio que fica escondida para olhar. Não pôde vê-lo, porque soube através de Gilvan, agora aparece um outro personagem, né, um chofer de praça muito bonzinho, amigo de Antenor. Então a pomba soube através desse Gilvan, nessa tarde, que ele se casava, o Antenor se casava com uma despedida íntima, depois do religioso, no São Paulo chique. E aí o que vai fazer essa pomba enamorada aqui, né? Dessa vez não chorou. Foi ao crediário Mapim, comprou um licoreiro, escreveu um cartão desejando a Antenor todas as felicidades do mundo, pediu ao Gilvan que levasse o presente, escreveu no papel de seda do pacote um PE, né, as iniciais de pomba enamorada, bem grande, tinha esquecido de assinar o cartão, e quando chegou em casa bebeu soda cáustica. Reparem, né? Ela vai passar mal aqui, porque, claro, né? Bebeu soda cáustica. E aí a pomba saiu do hospital 5 quilos mais magra, amparada por Gilvan de um lado e por Rony de outro. Reparem que o Rony está ali perto, né? Mas agora pinta esse Gilvan, esse motorista, né, de táxi, digamos assim, chofer de praça, como diz o texto, né? E aí a pomba diz que agora está tudo bem, que passou, que ela não pensa mais no Antenor, que são águas passadas. Mas aí o Rony toca de novo no nome do Antenor, né? Diz que o Antenor acabou virando manobrista de um estacionamento da Vila Pompeia. E aí, que esqueceu que automaticamente ao ouvir isso aí, a pomba já escreve uma carta para o Antenor. E o que diz essa carta, né? Contando que quase tinha morrido. E do tipo, o que o Antenor quer saber, né? Então ela conta que quase tinha morrido, mas se arrependia do gesto tresloucado que lhe causara uma queimadura no queixo e outra na perna, que ia se casar com Gilvan. Então ela está dizendo, né, a pomba contando a vida dela para, digamos, o Antenor. E o Antenor não... O que o Antenor quer saber, né? E que a pomba vai se casar com Gilvan, que tinha sido muito bom no tempo em que esteve internada, e que a perdoasse por tudo o que aconteceu, como se ele, enfim, né, tivesse preocupado com o que está acontecendo com a pomba enamorada aqui, né? Seria melhor que ela tivesse morrido, porque assim parava de encher o saco. Antenor teria dito quando recebeu o bilhete que picou em 1000 pedaços, isso diante de um conhecido do Rony, que espalhou a notícia na festa de São João do São Paulo chique. Ou seja, de novo continua o Antenor a rejeitar essa pomba, a falar grosso, né? E tá com outra. Gilvan, Gilvan, diz a pomba enamorada, você foi a minha salvação. Ela soluçou na noite de núpcias enquanto fechava os olhos para se lembrar melhor daquela noite em que apertou o braço de Antenor debaixo do guarda-chuva. Reparem que ela está na noite de núpcias com Gilvan e ela está pensando em quem? No momento que ela teve com o Antenor. Então, não precisa nem perguntar, né? Por que a pomba é apaixonada, né? E aí, mesmo casada, pensa no Antenor. Quando a pomba engravidou, mandou ao Antenor um postal com a vista do Cristo Redentor. Ele morava agora em Piracicaba com a mulher e as gêmeas, comunicando-lhe o quanto estava feliz numa casa modesta.
Reparem que a pomba, mesmo casada, né? Mesmo para ganhar filho, já está grávida, né? Ela já manda carta para o Antenor, tá sempre se inteirando da vida dele, porque a gente fica sabendo agora também da vida do Antenor, que se mudou, casado, tem gêmeas, né? E ela manda carta para ele e tudo mais, como se, digamos assim, né? Ele se importasse com ela. Ele tá, desculpa o termo, mas está cagando para ela, né? E aí ela acaba assinando por puro hábito, como ela sempre assina, né, colocando ali o pomba enamorada, só que ela acaba riscando um pouco a assinatura, deixando sob a tênue rede de risquinhos a pomba morada e um coração flechado. No dia em que Gilvanzinho, 3 anos, de lenço na boca, estava enjoando por demais nessa segunda gravidez, escreveu-lhe uma carta desejando-lhe todas as venturas do mundo como chofer de uma empresa de ônibus na linha Piracicaba-São Pedro. Repare, né, que o tempo passa e aqui a pomba continua ainda pensando no Antenor. Então ela já sabe, né, ela está aqui já no segundo filho, digamos assim, tá? E continua ainda dele a pensar no Antenor. Sabe que ele se mudou e tudo mais, né? E aí o tempo passa, a pomba continua ainda pensando no Antenor e vamos finalizar agora, né? No noivado da sua caçula Maria Aparecida. Repare, noivado da caçula, noivado da filha da pomba, ou seja, a pomba aqui a gente já está vendo, né? Ela está velha já. Só por brincadeira pediu que uma cigana muito famosa, olha só por brincadeira, né? Quem conhece a pomba sabe que ela está sempre ligada às superstições, né? Pediu que uma cigana muito famosa no bairro deitasse as cartas e lesse o seu futuro. E aí a mulher embaralhou as cartas encardidas, espalhou tudo na mesa e avisou que ela fosse no próximo domingo à estação rodoviária e ela veria chegar um homem e iria mudar por completo a sua vida. Tipo uma coisa meio final, Hora da Estrela aqui da Clarice Lispector. E que esse homem vai, enfim, chegar, vai mudar a vida dessa pomba aí, vai chegar num ônibus amarelo-vermelho, vai vir de cabelos grisalhos, né? E aí o que diz mais essa cigana famosa? Que esse homem, o nome começava por A. Olha aqui o As de espadas, com a primeira letra do seu nome. Reparem que A lembra Antenor, né? Ela riu seu risinho torto, a falha do dente já preenchida, mas ficou o jeito. Então reparem, o tempo passou, né? E disse que tudo isso era passado, que já estava ficando velho demais para pensar nessas bobagens, mas... Reparem, ela diz, né, bem capaz que eu vou lá, vi um homem que vai chegar para mim, eu já fiquei velha demais para pensar nisso, né? Mas o que acontece no domingo marcado, deixou a neta, reparem, né, a pomba já é vó, e ela ainda continua apaixonada pelo Antenor, deixou a neta com a comadre, vestiu o vestido azul turquesa das bodas de prata, deu uma espiada no horóscopo do dia, não podia ser melhor, e foi. Ou seja, reparem que ela já é vó, deixou ali a neta com a comadre, vai atrás para ver se é o Antenor ou não que vai chegar, digamos, né? Dentro desse mundo dela total de superstições, ou seja, um amor de exageros, um amor assim, um exagero de amor supersticioso, digamos assim, né? E aí termina, claro, né? Não com essa união da pomba enamorada com o Antenor, certo?